Eu vim para cumprir. Como ele diz mais adiante, nós veremos aqui no capítulo 5 de Mateus, eu vim para cumprir a lei e os profetas, para encarnar tudo. É por isso que ele cumpre. E uma vez cumprido, ele diz, está cumprido, está consumado, está acabado. Ou como Paulo diz, está rasgado o escrito de dívida que havia contra nós. E diz, agora, pois, para quem sabe disso, para quem crê nisso, já não há mais nenhuma condenação. É um regênesis. É o segundo Adão fazendo os novos homens e mulheres dessa nova humanidade. Jesus está querendo e desejando e buscando e inaugurando uma nova humanidade a partir dessas novas consciências. E o batismo com o Espírito Santo é essa água essa água derramada sobre o vazio, sobre aquilo que estava sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairando sobre a água. João jogou água na cabeça, foi a grande ênfase dele, e não foi a de Jesus. Os evangelhos dizem que Jesus mesmo não batizava com água, e sim os seus discípulos. Não se fala de ninguém a quem Jesus tenha batizado. Provavelmente os discípulos dele tenham sido batizados por João Batista, e os que não tenham sido batizados pelo Batista foram batizados uns pelos outros. Mas Jesus mesmo não batizava. E o povo que vinha a ele pedindo para ser batizado também, ele botava os 12 apóstolos para batizarem. Ele mesmo nunca achou que o ato de batizar, de jogar água, de mergulhar, tivesse qualquer expressão salvífica, além daquela de marcar a alma, a psique, o espírito, o ser, a memória, com esse corte referencial de que uma coisa nova aconteceu, de que houve um dia de regênesis, que a gente marca, que a gente define, mesmo que tenha sido um processo longo, mas esse batismo estabelece uma referência histórica para mim, não é para Deus. Deus sabe o que Ele mesmo faz em cada um. Deus conhece os Joões que foram os nossos predecessores em Cristo Jesus, como eu falei ontem, de maneira mais inconcebível. Mas é necessário para a psique ter essa referência, como eu. Fui batizado da Igreja Católica, fui batizado da Igreja Evangélica, depois me batizei quando me converti sozinho no meio da floresta, no igarapé entre os buritizais, mas eu tomei a referência da data do dia 18 de julho de 1973. Foi o dia em que eu me converti? Cada vez eu sei com certeza que não. Que eu vinha me convertendo desde sempre, que a minha vida sempre foi uma luta contra a conversão, que eu já nasci marcado, que já nasci entregue, já nasci dedicado por um agnóstico que me ofereceu a Deus no dia que eu nasci. E de alguma forma havia dentro de mim uma angústia latente. Eu corria para remir o tempo, para ver se eu conseguia pecar o máximo possível. Não é à toa que tudo na minha vida foi precoce. Eu perdi a virgindade com 5 anos. Tive relações sexuais com uma menina de 14, 15, dos 5 aos 7, porque ela me usava e eu gostei de ser usado e aprendi a ser usado e aprendi a transar criança. Aprendi a ter prazer seco com 7, 8, 9 anos de idade, antes de ter entrado na puberdade. Namorava desde menino. Eu, de algum modo, tinha uma coisa em mim que dizia que a minha vida, para ser entregue às loucuras desse mundo e dessa terra, tinha prazo. Só depois de muito tempo é que eu comecei a enxergar
que boa parte da minha angústia espiritual decorria da certeza que eu sabia que eu tinha sido marcado, que eu tinha levado uma patada do leão de Judá, que não tinha nada nem ninguém que pudesse impedir. E eu fui salvo da morte dezenas, centenas de vezes. Morri, fui arrancado, fui puxado pelas costas. Literalmente, depois de ter saído da linha da gravidade, trazido de volta inúmeras vezes, eu não tenho nem tempo para narrar como Deus me proibiu de morrer, porque ele tinha um borogodó que era dele comigo e eu não conseguia entender, mas eu estava definidamente marcado por ele. Mas eu, todavia, precisei de um dia referencial. E o dia 18 de julho de 1973 serviu de marca histórico referencial para minha própria orientação no espaço-tempo e para minha ressignificação de acontecimentos dali para frente. É aí que entra o batismo para Jesus. Por isso que ele mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. O batismo que ele veio para realizar, e ele veio realizar muitos batismos, vários batismos, mas esse batismo aludido por João Batista estava acontecendo no coração de todo aquele que cria. Quando Nicodemos se aproxima de Jesus à noite para lhe fazer pergunta, para dizer: é óbvio que tu vens da parte de Deus, porque ninguém faria os sinais que tu fazes se Deus não estivesse com eles, não estivesse com ele. E Jesus olha para Nicodemos, que era um dos maiores teólogos daquele tempo, daquela hora, daquela geração, era um dos maiores deles. Ele, Gamaliel, alguns outros eram os grandes pensadores. E Jesus olha para ele e diz: olha aqui, Nicodemos, é essencial, importa-vos, significa é imprescindível, é absolutamente impossível que o que você vem querer saber aconteça se não houver em você, de maneira imprescindível, uma compreensão extra-racional. Você veio me apresentar racionalidades, causa e efeito. Ninguém pode ser como tu és se não vier de Deus fazendo os sinais que tu fazes. Isso é lógica teológica, banal, boba. É lógica grega. É lógica física. Jesus disse: não, o que eu estou fazendo aqui é chamado nada a existência. É ex nihilo. Tem que nascer de novo. Importa-vos nascer de novo. Aí outra vez Nicodemos vem com todas as mecânicas biológicas, naturais, não consegue passar do mundo natural. Como é que pode o homem voltar, porventura, ao ventre materno e nascer segunda vez? Como pode se dar isso? Jesus disse: olha, eu não estou falando disso. É uma dimensão acima, Nicodemos. Larga aquele sinédrio, essa teologia das lógicas paralisantes. Eu estou falando daquilo que está para além do entendimento. Eu estou falando de uma invasão do eterno no espaço-tempo. Eu estou falando daquilo que vem do sublime mais altaneiro e inalcançável pelo homem, que só chega como revelação, como trabalho íntimo no coração. Aquele que nasce da carne é carne. E da carne você já nasceu. Agora, e é por isso que a tua lógica é toda uma lógica carnal, racional, de física de espaço-tempo, de causa e efeito, de explicaçõezinhas,
de teologiazinha, de racionalismos tolos, de evidências idiotadas. É preciso nascer da água e do Espírito, da água, do arrependimento, dessa metanoia e do Espírito que paira sobre a água, que transforma o arrependimento num estado contínuo, presente, que cria uma dinâmica imparável, uma dinâmica de desenvolvimento não estancável para quem deseja crescer e continuar até alcançar a imagem e semelhança de Deus. O que é nascido da carne pode ser batizado todo dia. Se não tiver um trabalho, se ficar só nessa lógicazinha teológica e catequética, você pode ser um homem esforçado, moralmente interessado, pode ter até uma conduta exterior ilibada, mas não terá havido a regênesis no seu coração. É preciso que o mundo recomece. Isso é uma nova criação. Tem que eclodir uma nova criatura. E o batismo chega como apenas essa água sobre o abismo, lavando, mas é o Espírito de Deus que dá forma ao que está sem forma e vazio. É o Espírito de Deus que vai chamando a existência, primeiro dia, segundo dia, que vai criando, até que chega o sexto dia dessa criação espiritual, quando a gente vai ganhando cara, forma, mente de Cristo, alma, espírito, postura, caráter, vira gente, olha para os céus, vira antropos, olha para dentro, vira espírito em verdade, marcado. Por que que Pedro diz? Quando todos começaram a deixar Jesus, e Jesus que nunca fez questão de multidão, nunca. Tanto é que ele não escolheu 120 nem 1.200. Se fosse um coach contemporâneo, iria querer convocar 12.000 discípulos. De preferência, gente com importância, influenciadores. Mas Jesus escolheu 12 perrapados da Galileia, desconhecidos, anônimos, 12 carinhas. Porque ele nunca esteve nem aí para quantificações, mas para aprofundar qualificações de entendimentos. Milhões sem entendimento não valem um com entendimento. É por isso que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. É por isso que Jesus diz que o bom pastor dá prioridade a uma ovelha perdida do que 99 que não se sentem nada, que não se compreendem, que estão ali no abismo, no aprisco do conforto do abismo da inconsciência. Um que tem entendido. De um só ele fez toda a raça humana, de um Adão. De um só que tenha compreendido de fato o Evangelho, o mundo inteiro pode mudar. Olha só o que aconteceu com Paulo. Um cara só, que valeu mais do que a soma de quase toda a geração dele. Um indivíduo, carregando mais compreensão, mais entendimento, mais discernimento, mais revelação, mais coragem, mais ousadia, mais futuro no seu olhar do que a soma de todos os outros companheiros e colegas. Aí Pedro, indagado por Jesus, quando todo mundo estava indo embora, quereis vós também deixar-me? O que foi que Pedro disse? E por que ele disse aquilo?
Não, Senhor, eu quero ficar aqui contigo até que eu seja batizado com o Espírito Santo, com fogo e fale línguas. Não. Senhor, eu vou ficar aqui até que eu receba dons de curar. Ele já curava. Até Judas curava. Todo mundo ali curava. Todo mundo ali expulsava demônios. Todo mundo ali operava milagres. Ele diz: não. Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Eu vou me enganar com o quê? Com quem? O que vai tomar um lugar de importância igualitária no meu coração? Nem de longe, nada. Não tem concorrência dentro de mim. És tu, só tu, e sem ti é nada. É morte, é vazio. Por que ele disse isso? Porque ele estava selado com o Espírito Santo e com fogo. Por que ele, tendo negado a Jesus, não foi embora para sempre? Por que ele não conseguiu se afastar? Chorou sua miséria, mas chorou plantado no lugar. Porque ele sabia que ele estava selado definitivamente. O que acontece no Pentecoste é outra coisa. O que acontece no Pentecoste tem a ver com um testemunho universal, tem a ver com uma verificabilidade histórica, tem a ver com uma pontuação, assim como o que aconteceu na cruz do Calvário era uma pontuação histórica, espaço-temporal, porque o Cordeiro mesmo de Deus, o Cristo eterno, que estava em Jesus há 2000 anos atrás, mas que é Deus de Deus eternamente, amém, foi imolado. A cruz sem cruz foi imolada antes da criação de qualquer coisa, antes da fundação do mundo. Assim também é o Espírito se derramando, assim é o Espírito pairando, assim é o Espírito agindo em quem quer, como quer. Ele nunca não agiu desde os primórdios, desde a primeira consciência humana, desde o primeiro abrir de olhos, que o Espírito Santo está agindo na consciência. O Pentecoste é uma marca referencial que tem o significado histórico que a crucificação teve, embora a crucificação tenha sido precedida pela cruz na eternidade, quando o Cordeiro foi imolado antes de haver madeira, madeiro, átomo ou qualquer outro ente existente do universo. Do mesmo modo, é o Pentecoste. Ele está para o Espírito Santo, assim como a crucificação está para Jesus como significação de salvação e de Salvador. O Espírito Santo do Pentecoste designa, aparece, simboliza, especifica, materializa, pontua o significado histórico daquilo que nunca não esteve presente, daquele que nunca esteve ausente e que se derramou onde quis, até nos lugares mais impensáveis da antiguidade. Quanto mais eu estudo história, antropologia, arqueologia, comunidades primevas e civilizações antiquíssimas que existiram nesse planeta há mais de 50 mil anos, 100 mil anos. Há indícios hoje de presença civilizatória há 200 mil anos na Terra. E vocês acham que não havia Espírito Santo? Nunca nada foi criado sem o Espírito Santo. A própria Terra foi batizada com a água e foi batizada com o Espírito Santo lá no Gênesis, para que a vida aparecesse,
para que o que não tinha forma e vazia e era vazio eclodisse como expressão dessa vitalidade sublime e gloriosa de Deus.